Bom dia a todos mais uma vez. Possa o Mestre Jesus continuar nos iluminando e nos orientando acerca de nosso estudo sobre o seu Evangelho, sobre seus ensinamentos, sobre suas reflexões, que possamos ver Jesus, que possamos observar Jesus, para que deste modo possamos compreender o Evangelho de Jesus. Nós paramos no nosso último encontro, no nosso último estudo, no capítulo 1, no item 10, nós estávamos lendo e refletindo sobre uma mensagem de Fénelon, e agora nós temos uma mensagem de Erasto, discípulo de São Paulo, uma mensagem recebida em Paris em 1863. Nós iremos ler e estar comentando sobre. Então a gente vai lendo e vai fazendo uma parada e uma reflexão. Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do Espiritismo. Ele se manifesta por quase toda parte, e a razão disso a encontramos na vida desse grande filósofo cristão. Então aqui o que Kardec está dizendo é que a gente encontra na vida deste grande filósofo cristão a razão disso, a razão dele se manifestar por toda parte, a razão de ele ser um dos maiores divulgadores do Espiritismo. Pertence a essa vigorosa falange dos pais da Igreja, a que a cristandade deve as suas mais sólidas bases. Aqui uma observação de Kardec muito interessante. Ele diz que pertence à vigorosa falange dos pais da Igreja, dos fundadores da Igreja, a que a cristandade deve as suas mais sólidas bases. Aqui a cristandade, todo o conjunto de cristãos, todo o conjunto de pessoas, de adeptos, de filosofias, doutrinas, religiões, que falam em nome de Jesus, se deve a esta figura de Santo Agostinho, que pertence à falange vigorosa dos pais da Igreja. Digamos assim, aquele que tem um papel fundamental no início da Igreja, que teria um grande papel na história do mundo. Como muitos, ele foi arrancado ao paganismo, ou melhor diremos, a mais profunda impiedade, pelo clarão da verdade. Aqui tem uma observação bem interessante, Como muitos, ele foi arrancado ao paganismo, ou melhor diremos, a mais profunda impiedade, pelo clarão da verdade. Porque quando nós falamos um pai da Igreja, a nossa simplicidade às vezes nos remete a imaginar que ele seria como seria um grande responsável, um grande representante da Igreja, no caso um bispo, ou até mesmo o próprio Papa. Mas o que o texto está dizendo é que na época ele foi arrancado ao paganismo. Muitas destas figuras, eu cito aqui uma delas bem mais recente, Giovanni Bernardino, sei lá qual é a expressão mais adequada, mas Francisco de Assis, o conhecido Francisco de Assis, também foi alguém que de imediato foi completamente repudiado, porque o que ele percebia, o que ele imaginava, a mensagem de Jesus, o Evangelho de Jesus, era muito diferente do conceito predominante. Então ele não foi uma pessoa que acabara sendo aceito pela Igreja. Foi tempos depois, com o trabalho, com a realização, com o amadurecimento de alguns membros da Igreja, que ele começou a ser reconhecido como alguém muito importante dentro do apostolado evangélico, digamos assim. E com Santo Agostinho também não foi diferente, Ele estava muito além, ele enxergava muito à frente do que predominantemente se enxergavam sobre, as pessoas enxergavam sobre o Evangelho, sobre Jesus. Então, com isso, naturalmente,
ele foi arrancado ao paganismo, né? Ou seja, como se fosse alguém fora daqueles preceitos dos quais estavam predominantemente estabelecidos. E isso é muito comum até na atualidade. Todos aqueles que fazem parte de um grupo, de uma filosofia, doutrina, que estão muito à frente da compreensão dos objetivos do grupo majoritário, esta pessoa tende a ser excluída, naturalmente, porque ela fica muito distante da hegemonia, daqueles conceitos predominantes, digamos assim. Então, com Santo Agostinho foi diferente, mas isso não fez com que o papel dele fosse menos importante, bem pelo contrário, é exatamente os feitos dele, a mentalidade que ele tinha, a visão que ele tinha, que fez com que a própria igreja fosse reconhecendo a grandiosidade do apostolado de Santo Agostinho. Continuando aqui então. Quando em meio de seus desregramentos, ele sentiu na própria alma a estranha vibração que o chamava para si mesmo e lhe fez compreender que a felicidade não estava nos prazeres enervantes e fugidios. Quando, enfim, na sua estrada de Damasco, ele também ouviu a santa voz que lhe chamava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Exclamou: meu Deus, perdoa-me, eu creio, sou cristão. Aqui eu vou fazer uma pequena observação, né? Está falando aqui sobre Santo Agostinho também, teve a sua estrada de Damasco, né? Ele também ouviu a santa voz. Aqui o texto nos leva a refletir sobre esta estrada de Damasco que muitos tiveram, né? Que foram de repente se daram por conta, né? De que tinha uma estrada a ser percorrida, né? Aqui no texto está falando que ele começa a compreender que os prazeres, né, não estão, que a felicidade não estava nos prazeres enervantes e fugidios, que a felicidade estava muito além disso, né? Ou talvez distante disso, e que então ele, enfim, na estrada de Damasco, ele também ouvira, né? Ouviu a santa voz que ele exclamava: Saulo, Saulo, por que me persegues? E desde então ele se tornou, né, um dos mais firmes pilares do Evangelho. Quando da estrada de Damasco, então, de repente ele ouve a santa voz e a partir daí se torna um dos mais firmes pilares do Evangelho. Podemos ler nas notáveis confissões desse eminente espírito as palavras características e proféticas, ao mesmo tempo, que ele pronunciou ao ter perdido Santa Mônica, né? Santa Mônica, sua mãe no caso. Estou certo de que minha mãe virá visitar-me e dar-me os seus conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Então, olha que interessante, eu vou ler a mensagem de novo, tá? Estou certo de que minha mãe virá visitar-me e dar-me os seus conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Olha o que Santo Agostinho estava falando lá por volta do século IV, né? Mostrando a mentalidade que ele possuía, né? Ou seja, ele tinha convicção de que a mãe dele, desencarnada, viria visitá-lo e dar conselhos, revelando a ele o que espera a todos na vida futura. Ou seja, observe bem como Santo Agostinho claramente está denotando uma compreensão tal qual é o Espiritismo apresentado hoje, né? Então ele coloca ele já falava isso, né, lá naquele tempo. Então Kardec começa a dizer aqui, né? Que lição nestas palavras e que brilhante previsão da futura doutrina, né? Kardec não, desculpa, a mensagem de Erasto aqui, né? Que lição nestas palavras
e que brilhante previsão da futura doutrina, né? Ou seja, Santo Agostinho já estava previsionando a futura doutrina, ele já tinha o pressentimento de como era, de como seria, né? Viria a ser esta doutrina, e já estava expondo os conceitos, né? Já tinha este pressentimento, que é um atributo aos espíritos superiores, tá? Nós vamos observar ao estudar o Espiritismo que uma das características de espíritos superiores é esta previsão, né? Não previsão no sentido comum do termo, não meteorológica, não também se vai casar, se vai ter namorado, namorada, né? Mas previsão no sentido de vislumbrar o que virá a ser, né? O que virá de ocorrer, como se tivesse uma capacidade de vislumbramento mais além do que a maioria, né? Do que comumente se percebe. É por isso que hoje, vendo chegada a hora de divulgação da verdade, que ele já havia pressentido, faz-se o seu ardente propagador e se multiplica, por assim dizer, para atender os que o chamam, né? Então Erasto está dizendo aqui que Santo Agostinho, que a gente vai observar que Santo Agostinho ele tem uma colaboração muito presente, muito constante na codificação de Allan Kardec, né? Digamos assim, no enunciar do Consolador prometido por Jesus. E ele começa, Santo Agostinho tem um papel assim, uma colaboração muito importante, e a mensagem de Erasto aqui está observando que ele já tinha aquele pressentimento lá atrás desta doutrina, e que quando for chegado o momento desta doutrina de se apresentar, de ser anunciada, digamos assim, ele está fazendo parte e um papel muito importante, né? E aqui, como o texto vai encerrando, ele faz-se ardente propagador e se multiplica, por assim dizer, ele começa a se apresentar em muitos pontos, né? Para atender a todos os que o chamam. Aqui a mensagem de Erasto está comentando um pouco sobre Santo Agostinho, né? Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre Santo Agostinho, eu recomendaria estar dando uma pesquisada, principalmente nos trabalhos de Regis de Moraes, que eu também citei aqui no nosso estudo, no nosso último estudo. Regis de Moraes tem um carinho, um interesse especial pela história de Santo Agostinho, e de modo assim bastante pesquisador, digamos assim, ele vai buscar bastante fontes, e como Regis de Moraes é um professor doutor em filosofia da educação, ele é doutor em filosofia da educação, professor, então ele tem uma característica de pesquisa bem desvencilhada de encharcos, de vícios, de preconceitos, de fonte mais ou menos confiável. E Regis de Moraes então tem este trabalho que ele vai e busca com uma certa, ou melhor dizendo, com muita precisão, né? Tem uma característica de pesquisador muito intensa, então traz uma visão muito próxima da realidade da qual Santo Agostinho viveu, e da qual Santo Agostinho, tanto que Regis de Moraes tanto é um pesquisador, diríamos, histórico, sócio-histórico, como também um pesquisador espírita. Então ele tanto faz uma exploração de Santo Agostinho em termos históricos, em termos de registros, tanto em termos de mensagens, tanto em termos como a doutrina apresenta suas mensagens, enfim. Eu compreendo que o maior pesquisador de Santo Agostinho na atualidade é Regis de Moraes, né? Porque ele tem essa perspicácia
para estar pesquisando, estudando. Então, é uma recomendação quem quiser, né? Porque se Santo Agostinho tem um papel muito importante na doutrina, compreender bem e ao mesmo tempo, né, a mensagem vem dizendo que ele é um dos, ele faz parte da vigorosa falange dos pais da igreja, a gente começa a observar aqui um papel muitíssimo importante mesmo. Tão importante que o Santo Agostinho não faz distinção ideológica, digamos assim, né? Ou seja, Santo Agostinho ele não está preocupado em fortificar um ismo, né? Ou seja, um catolicismo ou um espiritismo. Ele está preocupado em fortificar a mensagem evangélica. Então, o resto são meros meios, né? Religiões, igrejas, doutrinas, filosofias são meros meios de propagação da verdade evangélica. Então, a gente já começa a observar a característica bastante, digamos assim, bastante elevada de Santo Agostinho, ou seja, ele é desprezo, né? Desprezo no sentido desprendido, né? Ele não é preso, ele é desprendido dessa coisa de segregação, de sectarismo, coisa que a própria doutrina espírita, embora eu acabei dizendo aqui espiritismo, mas a gente vai começar a entender que um dos propósitos do espiritismo é diluir o espiritismo, ou seja, um dos propósitos do espiritismo é não ser uma doutrina sectarista, né? Embora a gente ia aprofundar na filosofia espírita, e não é o momento talvez, né? Porque a princípio isso parece um paradoxo. Como um espiritismo tem uma proposta de não sectarismo, né? Porque o próprio ismo vai implicando no segregamento. Mas o que é interessante nós observarmos é que a grande diferença é que todos os ismos eles buscam uma segregação continuada, ou seja, eles vão buscando uma hegemonia continuada, baseando naquele ponto central que ele estabeleceu como elemento norteador principal e imutável. E o espiritismo é um pouco, ou melhor, é completamente diferente, né? Ou seja, embora Allan Kardec codifica, estabelece o espiritismo, estabelece o ismo, né? A doutrina espírita, o propósito da doutrina espírita, conforme Allan Kardec já nota na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, é para todos os homens. E aí viria a questão aparentemente paradoxal. Allan Kardec não busca tornar o mundo espírita, né? Busca unir o mundo dentro de um conceito de desenvolvimento científico, filosófico, espiritual. Isso muda por completo, porque em outras palavras, a proposta de Allan Kardec não é tornar o mundo espírita, quando ele diz que a doutrina espírita é para todos os povos, e sim apresentar uma metodologia de desenvolvimento do ser humano, que aqui eu chamei de desenvolvimento científico, filosófico e espiritual, que em outras palavras quer dizer desenvolvimento integral do ser humano, o que ele tem para se desenvolver, o que em suma é o propósito das filosofias, doutrinas e religiões. Porque de certo modo, qual é o propósito de uma religião? Fazer o homem encontrar com Deus, chegar a Deus, amar a Deus, ou seja, evoluir para Deus, né? Ou seja, crescer. Agora, qual seria o objetivo de uma ciência? Fazer o homem chegar à perfeição das suas realizações, a otimização de suas tarefas, de suas vivências, etc. e tal. Em outras palavras, nós diríamos que o propósito de toda doutrina
tanto científica, quanto filosófica, quanto religiosa, seria a evolução do ser humano com o propósito de aprimorá-lo, com o propósito de evoluí-lo e deste modo, então, ir impulsionando, diríamos, para a felicidade, embora, obviamente, de acordo com a compreensão do homem do que seria a felicidade. Mas observe que os objetivos são os mesmos, né? Neste ponto de vista que eu mencionei do aprimoramento. E o que Allan Kardec vem a falar no Espiritismo é que ele é para todos os povos, no sentido de que a metodologia deste desenvolvimento é para todos os povos, né? O que nos levaria à impressão de que existiria um paradoxo não é por conta da doutrina espírita, é por conta da compreensão predominante daqueles que não fazem parte do Espiritismo e que não compreendem o Espiritismo, porque ele pode fazer parte do Espiritismo, mas não compreendendo o Espiritismo, ele tem as mesmas propostas de outros grupos religiosos. E isso não faria nenhuma diferença do Espiritismo em relação aos demais. Mas se for compreendida a essência do objetivo como uma proposta não sectarista, começa-se a observar que, embora outros grupos religiosos entendam que o Espiritismo seja uma espécie de adversário, ou na melhor das hipóteses, um concorrente, aquele que compreende o Espiritismo, compreende que outros grupos religiosos não são de modo algum adversário, não são de modo algum concorrentes, e sim são nossos companheiros de jornada evolutiva. E sim são colaboradores do próprio Espiritismo. Porque se o Espiritismo não é ismo, se, conforme Allan Kardec também registra em obras póstumas, o Espiritismo vem nos ensinar sobre todas as coisas, o próprio Evangelho de Jesus, o próprio Jesus disse que o Consolador prometido viria ensinar sobre todas as coisas, ou seja, não só apenas de Espiritismo, e sim de todas as coisas. Isto implica que o propósito do Espiritismo é a totalidade, a totalitariedade, né? Ou seja, abarcar tudo. Enquanto religiões, falando pelo menos de modo predominante, que eu não sou especialista em todas, mas eu conheço algumas, e pelo menos a esmagadora maioria que eu conheço, na verdade, todas que eu conheço, tem este propósito de segregar, fortificar aquele grupo, fortificar aquele conceito, aquela ideologia, porque uma vez que é compreendida aquela ideologia como a melhor para todo mundo, é lógico que se queira estabelecer aquilo para todo mundo. O Espiritismo, diferentemente disso, não se coloca como o melhor para o mundo. Em outras palavras, o Espiritismo nos diz: reflexione sobre o que é melhor para você. Conheça-te a ti mesmo. Observe que é um detalhe que acaba passando desapercebido, mas que faz toda a diferença, né? Ou seja, o Espiritismo embora ismo, né? É um grupo atualmente segregado, diríamos assim, ele nasce como uma doutrina, como um conjunto, né? Mas ele tem um propósito de buscar a totalidade, né? Tanto que eu estou citando aqui alguns pontos, e são vários. Quem estudar o Espiritismo a fundo compreenderá que em vários pontos, né? E eu citei aqui inclusive uma própria mensagem evangélica onde o Espiritismo começa
baseando-se como o Consolador prometido, né? Eu rogarei ao Pai e que para vos enviar um Consolador prometido, o Espírito de verdade, que relembrará todas as coisas, etc e tal, né? E é interessante que ele diz, relembrar tudo o que eu disse e ensinar outras coisas. E fala que vai ensinar sobre todas as coisas, né? Então todas não é só sobre Espiritismo, todas é sobre todas as coisas. Então o propósito do Espiritismo é esta consensualidade, ou seja, não é estabelecer o Espiritismo como verdade para o mundo, mas o Espiritismo é uma doutrina que busca o consensualmente estabelecido para que seja o elemento norteador para toda a humanidade. Porque senão o Espiritismo seria só uma religião. E é nesse sentido que a gente começa a observar porque muitos estudiosos da doutrina a definem como uma não religião, né? Porque quem estudar o Espiritismo vai compreender que Allan Kardec, no livro O que é Espiritismo, define que o Espiritismo é uma doutrina científica filosófica. E aí, ao desenvolvermos este estudo, Allan Kardec diz que o Espiritismo é uma doutrina científica filosófica de consequências morais. Mas ao estudarmos mais um pouco, vamos observar que Kardec definia moral basicamente adaptando para a atualidade como ética, não como moralismo. E isso muda tudo, porque a gente começa a entender, quando a gente elenca estas definições de Allan Kardec, a gente começa a entender que quando ele fala que o Espiritismo, em algum ponto ele fala que o Espiritismo é religião, ele está fazendo menção, na verdade, ao termo espiritualidade, né? Não o termo religião-ismo, e sim religião e espiritualidade. Eu costumo dizer que um dos pontos mais categóricos, embora eu poderia citar vários, um dos pontos mais categóricos é a questão 621 do Livro dos Espíritos, quando ele diz que a palavra de Deus, né, ao perguntar aos espíritos, a resposta é que a palavra de Deus está na consciência, ou seja, categoricamente a palavra de Deus não está em livros sagrados. Categoricamente a palavra de Deus não está nas religiões ismo, né? Categoricamente a palavra de Deus não está no mundo exterior. A palavra de Deus não está nos rituais, nas simbologias, ou seja, e outros atributos que o ser humano utiliza-se para compreender Deus. Mas que tudo isso são meros meios para a compreensão da palavra de Deus. Mas que a palavra de Deus não está registrada magicamente em amuletos, em símbolos, em livros ou coisas do tipo. Mas sim que ela está na consciência de cada ser humano, inclusive do ser humano que não acredita em Deus. Olha que coisa interessante, né? O que Allan Kardec está dizendo na questão 621, que a palavra de Deus está até na consciência de um ateu, porque está na consciência do ser humano. Não é dito na resposta, né, do Livro dos Espíritos, conforme Kardec anota, que está na consciência dos religiosos. Está na consciência do ser humano. Inclusive ser humano que possui religiões de qualquer tipo ou não possui, né? Embora eu mencionei sobre o ateu, o ateísmo é uma religião também, tanto que é mais um ismo, né? Ou seja, é uma forma de compreender. Eu estou falando aqui, obviamente, que o ateísmo é também uma religião, né? Claro que eu estou fazendo uma definição mais filosófica, porque o ateísmo não é uma religião, porque, em tese, o propósito inicial do ateísmo é negar as religiões. Mas isso era coisa dos séculos passados, e como eu já disse, o nosso propósito do nosso estudo no terceiro milênio é avançarmos um pouquinho. E avançando um pouquinho, nós poderíamos dizer que ateísmo é um termo que estaria um pouco fora de moda, né? Porque os grupos hoje que se auto-intitulam ateus, por exemplo,
ao observarmos, nós vamos perceber o quanto eles estão avançados científica e filosoficamente, né? Ou seja, pessoas muitas vezes se nomeando ateias, mas de uma espiritualidade de comover grandes religiosos, que não possuem esta espiritualidade que muitos autonomeados ateus a possuem. Então observem que aqui eu estou chamando de espiritualidade uma coisa completamente desvencilhada de religiões. Espiritualidade no sentido do ser humano percebendo-se como tal, percebendo-se como Senhor de si mesmo, Senhor parte do universo. Aqui nós aprofundaríamos um pouco mais, e não é muito objetivo, até porque eu também não sou especialista em ateísmo, mas o que eu tenho observado e estudado, e disse que está fora de moda, porque antigamente o ateísmo tinha um propósito de negar religiões. E hoje, por conta do avanço das teorias, o próprio avanço da ciência e da tecnologia, que por conta disso ocorre a miscigenação cultural em velocidade muito intensa, muito dinâmica, portanto, o aprimoramento de conceitos, ideologias, enfim, né, tudo isso promovendo um amadurecimento muito amplo das ideias. Ou seja, se no passado era muito fácil alguém se adequar, se adaptar a uma religião, hoje é muito difícil. Por que alguns grupos começam a observar um crescimento de ateísmo? Não está havendo um crescimento de ateísmo do ponto de vista espiritual, né? Ou seja, está havendo negadores de religião, isso está, obviamente, e não era para ser diferente, né? Porque com tantos contos infantis embutidos em religiões, em pleno século XXI, crianças e jovens altamente informados, infelizmente para eles é mais do que contos infantis, né? Se para muitos são contos infantis, para eles são fábulas engraçadas, né? Obviamente não precisaria estar citando, salvo se eu estivesse falando para um público infantil, que eu falo sempre com a mais absoluta, a mais profunda responsabilidade e respeito para todas as formas de compreensões, para todas as religiões, todas as doutrinas, todas as ciências, todas as filosofias. Mas, como eu disse, nosso propósito é estudar. Nosso propósito e nosso compromisso é conosco mesmos, a fim de entendermos-nos diante do mundo qual nós vivemos. E não é fazer apologia e nem fazer críticas, enfim, nosso objetivo é estudar, né? E o que eu estou dizendo aqui é que uma de minhas funções, vou utilizar esta expressão para tentar ilustrar melhor a ideia que eu comecei a desenvolver. Uma de minhas funções é atuar com o que nós chamamos de atendente fraterno, isso numa casa espírita. E ao lidar com muitos jovens, nós começamos a perceber o quanto os jovens estão evoluídos. O quanto chegam muitos pais junto com os jovens e nos apresentam o jovem mais ou menos do seguinte modo: olha, este jovem, esta criança, este menino, esta menina, não acredita em Deus, né? Em outras palavras, alguns pais estão querendo doutrinar, catequizar os filhos. Eles os levam na casa espírita, pensando que a casa espírita é uma igreja catequética, doutrinadora, impositora, dominadora, e leva o jovem até lá para que, como um passe de mágica ou um tipo de, sei lá, imponhamos a força para que ele acredite em Deus, né? Isso tem acontecido com muita frequência. E ao conversar com este jovem,
o que nós começamos a identificar são seres humanos muito mais evoluídos que os pais. Tão evoluídos que não aceitam as infantilidades que os pais tentam impor. E que, curiosamente, eu estou falando os jovens não aceitam, mas eles próprios não percebem isso que eu estou percebendo. Porque eles chegam conflituosos. Porque eles estão no desabrochar da vida, da autoconsciência, da compreensão de sua própria existência perante o mundo, por conta da dinâmica das informações, que eu mencionei agora há pouco, já mencionei outras vezes, que a tecnologia é uma das principais colaboradoras. Este jovem, então, em processo de desenvolvimento, já pressentindo em teu âmago, pressentindo em teu inconsciente e percebendo em teu consciente, não, aquilo não dá para ele. Aquilo é inadmissível para a lógica dele, né? Só que o pai tentando impor, né, o patriarca, né, tentando impor as verdades do modo que o patriarca, matriarca entende, gera conflitos no jovem. E nós começamos a observar que é simplesmente seres humanos mais evoluídos do que os próprios pais. E que os pais estão sem muitas condições de oferecerem a estes jovens o que eles necessitam. Então o processo de evolução tem sido intensamente conflituoso no período de transição planetária, por conta da intensidade das transformações em todas as áreas, né? Então por que eu estou pegando este ponto, né? Porque eu estou mais uma vez reiterando o nosso propósito de estudar, reiterando que em momento algum meu propósito aqui é catequizar, é doutrinar, e estou explicando a doutrina espírita, que é uma doutrina, mas que ao estudarmos perceberemos que um dos propósitos dela é o autodesenvolvimento, ou seja, a não doutrinação do exterior para o interior, e sim a autodoutrinação do interior para o exterior, né? E a gente começa a perceber o porquê que Kardec diz que a força da doutrina espírita está em sua filosofia, porque é através da filosofia espírita que nós começaremos a dar passos, a avançarmos dentro da compreensão do espiritismo, né? Porque senão ele será apenas mais um ismo e irá persistir. Obviamente, graças a Deus, a lei do progresso estabelecida por ele não permitirá que isso se perpetue, né? Tanto que o próprio Espiritismo se apresenta como não a religião do futuro, e sim o futuro de todas as religiões, e sim o futuro de todas as ideologias, e sim o futuro de todas as filosofias. E a gente começa, ampliando um pouco mais esta análise, a gente começa a perceber como isso tem sido construído em várias áreas. A benfeitora Joana de Ângeles, que eu sempre cito, diga-se de passagem, que eu muito admiro, aprecio e tenho há muitos anos buscado auxílio para que eu possa compreender algumas coisas. A benfeitora Joana de Ângeles, mentora de Divaldo Franco, diz a ele que um dos propósitos dela é fazer um elencar com a psicologia transpessoal yanguiana com uma psicologia espírita. Observe que nós estamos dizendo que a quinta força da psicologia é uma psicologia espírita. Que a psicologia transpessoal ainda é uma psicologia aquém da proposta da psicologia espírita apresentada por Joana de Ângeles. Então observe que nós não estamos falando de religião, né? Nós estamos falando de um conceito que já está sendo trabalhado e que está muito além da atualidade.
Tanto que o que Joana de Ângeles vem apresentar em sua psicologia profunda, que é uma psicologia que, se nós buscarmos estudar, a gente vai compreender que é uma psicologia que vai muito além da psicologia junguiana, porque a psicologia junguiana, embora muito desenvolvida, muito ampla, fantástica mesmo, né? Mas ainda com alguns dogmas estabelecidos, dos quais o prende aos dogmas da materialidade. E Joana de Ângeles já apresenta uma psicologia transpessoal, já aproximando de uma psicologia integral, ou seja, desvencilhando-se de todos os dogmas. Isso é muito interessante, né? Porque nós começamos a entender um propósito muito mais ampliado, muito mais evoluído do que os contextos da atualidade. Bom, não divagando muito, eu estou apenas me apoiando em elementos para elucidar o que eu estou explicando sobre a proposta do Espiritismo, que, embora traga em si o ismo, a proposta dele é totalitária, né? No sentido não de buscar uma hegemonia fundamentalista, mas sim no sentido de unir, no sentido de confraternar, no sentido de unir todos os povos e juntamente, cada um com o seu contributo, cada um com sua parcela de ação, cada um com sua parcela de conhecimento, juntos evoluirmos, juntos crescermos, juntos rumarmos a Deus, juntos rumarmos ao Pai do Universo, juntos rumarmos ao espaguete voador, tanto faz, né? O que eu quero dizer é que as definições pouco importam, desde que nós percebamos que somos seres os quais devemos nos unir e deste modo aprimorarmos o nosso desenvolvimento, para que assim então façamos este caminho evolutivo, este processo de evolução do modo mais eficiente e eficaz possível. E aí, para simplificar a coisa, porque observe que quando nós começamos a fazer estruturações filosóficas baseadas em ideologias isoladas, segregadas, enfim, doutrinas, a gente vai se restringindo. É por isso que, simplificando a coisa, né, nós estamos apontando Jesus como modelo e guia, o Evangelho como norte para todas as coisas. Que eu já disse em outros estudos, o SO de nosso hardware, o SO de nossa vida mental, né? Ou seja, o Evangelho é a base para tudo isso que eu disse, né? Ele traz a base. E Evangelho aqui agora eu não estou falando de Evangelho capítulo 1, capítulo 6, eu estou falando de uma coisa não falável. Eu estou falando de uma coisa só sentível. E esta coisa só sentível, coincidentemente, ela foi escrita. Mas que a proposta de Jesus não era trazer-nos em textos. Por isso ele nada escreveu. Né? É óbvio isso. Né? Por que Jesus não escreveu? Porque ele não queria que a gente entendesse nada. Ele queria que a gente sentisse, eventualmente, se alguém quisesse entender o que ele tinha para dizer, que sentisse, né? Agora, outras pessoas escreveram bastante, né? Aí entram os evangelistas, né? Os historiadores, Allan Kardec, aí vem todo mundo escrevendo, né? Mas o que eu estou dizendo é que a proposta do Evangelho era uma proposta que transcendia a intelectualidade. Transcendia nossa capacidade intelectual. Por isso que eu estou dizendo que é não falável e só sentível, né?
Porque o Evangelho começa-nos a apresentar algo que é inexprimível, que é indefinível, e portanto só quem sente poderia entender, poderia sentir, poderia compreender, mas compreender sentimentalmente falando, não compreender intelectualmente falando. E deste modo, compreendendo sentimentalmente falando, ele só poderia transmitir através de sentimentos e não poderia retransmitir através de palavras, o que ele intelectualmente não compreendeu. Bom, não divagando muito, e até porque eu baseei para falar sobre a juventude, né, que foi o ponto inicial aonde divagamos um pouco, mas para dizer e para observar o quanto o processo evolutivo, a lei do progresso, tem se feito, tem se dado como desde sempre. Só que as formas que isso se dá fogem bastante da compreensão da esmagadora maioria de nós. Mas os fatos não mudam, né? Os fatos são os fatos. E o que eu estou dizendo é que a proposta que existe no Evangelho ela é muito ampla, né? E a proposta do Espiritismo de não segregação, de não doutrinação catequética, por isso que nós vamos observar muitos estudiosos da doutrina nos apresentando a necessidade de um propósito educacional espírita, ou de uma necessidade de uma educação espírita infanto-juvenil. Nós começamos a entender por que Chico Xavier diz que Emmanuel reencarnaria, né? Na verdade, ele chegou a dizer que Emmanuel já havia reencarnado em 2001 com um propósito de ser o maior educador já conhecido no insolo brasileiro, né? Enfim, um grande educador, quiçá o melhor do mundo, né? Então, olha que coisa interessante, né? Porque um educador não podia ser mais um médium, né? Mais um médium de todos os fenômenos, né? Para tentar fazer as intelectualidades compreenderem melhor, né? Porque um educador, né? Que coisa, né? O alto tem trabalhado e nos apresentado, um educador. Isso nos leva à reflexão que nós, grupo majoritário espírita, tem compreendido o Espiritismo de modo um tanto quanto aquém do que o próprio Espiritismo, na compreensão de Chico Xavier, tem se apresentado, né? Ou seja, porque o alto tem preparado um grande educador para o Brasil. Porque começamos a compreender que uma das nossas maiores problemáticas é a não compreensão. Por isso o educador, né? Isso é lógico, né? Claro, se fosse trazer fenômenos, Chico diria que Emmanuel seria um médium de vários fenomenologias mediúnicas, de vários atributos, né? Mas poderia dizer um grande cientista, uma grande invenção, né? Mas não, será um grande educador. Bom, só para observarmos que nós, diante da doutrina espírita, começamos a perceber que o propósito começa a se dar em termos educacionais, né? Que o propósito do Espiritismo, nesta fase, poderíamos observar uma fase, a codificação kardeciana, os fenômenos das mesas girantes, os fenômenos físicos, né? de efeitos físicos. Depois, as primeiras décadas do Espiritismo no Brasil se dando deste modo, Peixotinho, Chico Xavier e talvez poderíamos dizer a fantástica paranormalidade, fenomenologia mediúnica de Divaldo Pereira Franco, inclusive com esta destreza de, junto com Joana de Ângeles e tantos outros espíritos, trazerem obras do mais elevado teor científico, filosófico, ético-moral, mas que agora, ao perpassar por estas décadas,
por quase um século, ou por mais um pouco talvez, porque o Espiritismo começa a chegar no Brasil por volta de 1889, né? Começa a fundação da Federação Espírita Brasileira, as primeiras obras a serem traduzidas e publicadas no Brasil, por Guilhom Ribeiro, Salvador Gentili, Herculano, né? Grandes obras, Roma e o Evangelho, por exemplo, obras desenvolvidas na Espanha, trazidas para cá, o crescimento do Espiritismo na Europa, e aí a tradução dele no Brasil, enfim, mas agora, depois de todas estas décadas, quase um século, né, ou um pouco mais, nós começamos a entrar diríamos assim, nas décadas da educação espírita, né? O que Régis de Moraes vem a dizer no Septênio da Educação, o que a gente começa a entender maravilhosamente o porquê do avanço tecnológico científico que eu mencionei agora há pouco, a miscigenação cultural, e que mencionei também o como isso contribui para o exponencial desenvolvimento do indivíduo em termos das informações, em termos das experiências humanas, das relações propiciadas pela tecnologia em todos os sentidos. Desde a rede social, que nos apresenta ideais diferentes dos nossos, porque antigamente para haver um conflito de ideal era muito difícil, né? Só quando as pessoas pessoalmente se encontravam em algum debate. Hoje o debate é constante o tempo todo nas redes sociais, cada um expondo cada vez mais, de modo mais aberto, suas pessoalidades, seu modo de ver o mundo. Nós, mais amadurecidos em termos de tempo, né? Mais velho, vamos falar assim, né? Mais velho, olhando os mais jovens nas redes e se assustando, né? Ou seja, porque nós olhamos os jovens utilizando uma linguagem que para nós parece ser muito chocante, parece às vezes ser um pouco antiética, enfim, os nossos preconceitos observando a juventude, né? E os piercings, as tatuagens, as formas de manifestações, as roupas, enfim, né? A gente observa a dinâmica da transformação pós-tecnologia, pós-internet, né? Quando eu falo tecnologia, a gente acaba incluindo nisso a internet, porque através da internet tantas outras coisas começam a se dar, não só o desenvolvimento tecnológico robótico, mas sim o desenvolvimento tecnológico informacional, que vem a trazer aí uma gama gigante de informações. Por isso nós temos especialistas na atualidade falando da importância. Hoje há uma completa desnecessariedade de busca pela informação. Hoje o grande desafio é o desvencilhar-se da desinformação. Buscar informação não é mais o objetivo para obter o conhecimento. Para obter o conhecimento, o grande desafio é desvencilhar-se das desinformações. Isso é um processo muito desafiador. É muito mais difícil desvencilhar-se das desinformações do que buscar as informações. Porque até então a busca pela informação era dentro de um ambiente, diríamos, tranquilo, né? Vagarosamente eu procurava as fontes, alguém logo já dizia que não sabia, né? Os primeiros que eu me deparava não sabia, então nós procuraríamos um professor, o professor indicaria uma biblioteca, na biblioteca meticulosamente nós procuraríamos pelos catalogados e indicados pelos próprios professores e universidades como os mais conhecedores dos assuntos, chegaríamos às enciclopédias já conceituadas no mundo e dali então começaríamos a obter informações juntamente com enciclopédias, teses científicas,
universidades estabelecendo consensualmente o que havia de mais avançado e evoluído sobre os conceitos, sobre os assuntos. Agora, hoje, todo mundo sabe de tudo, né? Todo mundo tem acesso a tudo, todo mundo tem acesso a todo tipo de informação, todo mundo em tese já pesquisou bastante, todo mundo em tese já se informou bastante, todo mundo já sabe de muita coisa, né? O que todo mundo tem deixado passar desapercebido é que ele sabe de muita coisa sim, mas muita coisa que não adianta ele saber, e é aí que muda tudo. Porque ele sabe de muita desinformação. Ele sabe de muita coisa da qual ele não precisaria saber, no sentido de que, por conta do volume de informações, né, tem-se a impressão de que já estamos cheios e fartos de conhecimentos, né? E então o grande desafio é desvencilhar-se, é perceber o que é informação e o que é desinformação. Isso é muito desafiador. E só um ser muito bem preparado, muito bem educado para compreender, e educado não estou falando refinamento, postura, polidez, não estou falando nada disso, né? Estou falando educado, preparado para adentrar a este mundo tecnológico, preparado para adentrar neste mundo de muitas informações, de infinitas informações, né? Inclusive alguns especialistas já identificando várias problemáticas, entre elas a neurose midiática, né? Ou seja, nós queremos saber, tanta informação que nos é chegada, que nos é proposta, que você quer ler de tudo, quer saber de tudo, e nessa ânsia não consegue, entra numa neurose de querer tudo e não conseguir. Aí no meio desse processo, daqui a pouco a gente desistiu, porque a gente acabou filiando algum tipo de desinformação e vamos permitindo sermos consumidos por aquelas desinformações, né? Sejam elas na área política, na área da saúde, na área religiosa, na área sociológica, enfim, o qual a gente se cansar e debruçar sobre ela. Bom, estou aqui falando um pouquinho, voltando mais uma vez, para ilustrar a questão da juventude, para ilustrar a questão da importância da educação, e aqui eu atinei para a educação espírita infanto-juvenil, porque a educação espírita infanto-juvenil não tem o propósito de evangelização infantil no sentido catequético, e sim evangelização infantil no sentido do qual nós compreendemos a profundidade e grandiosidade do Evangelho. E que aqui eu já começo a falar sobre o Evangelho ensinando sobre todas as coisas. Todas as coisas é o meio que eu vivo. É o meio de infinidades de religiões. É o meio de infinidade de chamados ateus. É o meio de infinidade de gnósticos, agnósticos, enfim, uma multiculturalidade. Só um ser bem educado, só um ser bem preparado. E quando eu falo bem, não falo intensamente doutrinado, que também é uma diferença. Porque outro dia, assistindo, eu mencionei aqui em nosso estudo anterior, assistindo um doutor em tecnologia da informação e da comunicação, fazendo uma palestra sobre os objetivos da tecnologia, da informação, da comunicação. E em suma ele fazia uma proposta de que precisamos de um ser humano no mundo, né? Ou seja, alguém quase mítico, alguém que dominasse conhecimento de tudo, que fizesse tudo, que desenvolvesse sistema, controlasse sistemas, enfim, alguém mítico, né? Alguém sobre-humano, né? Para servir a um mercado, né? Então eu não estou falando disso.
Eu não estou falando aqui bem educado no sentido de 18 horas de leituras de física química e depois mais 6 horas de inglês, espanhol e francês. Né? Eu estou falando aqui de educação no sentido mais amplo do termo, no sentido de educere, me buscando um pouco da origem latina, né? No sentido do educere, do desenvolvimento, no sentido da educação, no sentido de preparar o indivíduo para estar no mundo, né? Para compreender o mundo. Compreender, inclusive, que ele está aqui para ser feliz. Compreender, inclusive, que ele está aqui para rumar a Deus, para rumar à infinitude, para realizar as conquistas mais sublimes do ser humano, para realizar aquilo que o Mestre disse que éramos, para ser Deus. Pois o Mestre disse que éramos deuses. Para fazermos coisas das quais ele fez e até ainda mais. E uma das coisas que ele fez foi não afligir-se. Uma das coisas que ele fez foi vencer o mundo. Bom, é para isso que serve a educação conceituada dentro da compreensão de Chico Xavier, de Emmanuel e de alguns estudiosos do Espiritismo. E mais uma vez, para atrelarmos sobre o que eu falava sobre o jovem chegando na casa espírita, e que muitas vezes a nossa maior oportunidade de caridade estar diante dos nossos próprios olhos, dos nossos próprios filhos, das nossas próprias crianças e jovens. E estamos deixando passar desapercebido e deixando isso a cargo do pão com mortadela, apenas. É claro que eu não estou fazendo nenhuma crítica e talvez eu não venha reiterar isso novamente, porque eu já disse por vezes que o nosso propósito aqui não é infantil. Que o nosso propósito é percebermos a nossa responsabilidade de espíritos imortais que somos, transitoriamente encarnados. E principalmente daqueles que se arrogam falar de ética moral, que se arrogam a falar de objetivos sublimes. Né? Então a nossa responsabilidade é muito ampla, muito grande, e não dá para, deste modo, sermos infantis. Embora, claro, somos ainda seres pequeninos diante da grandiosidade. Mas, como disse o nosso companheiro Regis de Moraes, também precisamos ser honestos conosco mesmos. E seria falta de honestidade nós percebermos muitas coisas e fingir que nós não percebemos. Bom, voltando um pouquinho aqui na mensagem, porque toda essa nossa divagação foi por conta da mensagem de Erasto, que ele comentava sobre Santo Agostinho ser um dos pais da igreja, um dos fundadores, um dos consolidadores da cristandade, e agora como um ardente propagador da doutrina espírita, né, sendo um elemento, uma figura colaboradora do espiritismo. Aqui tem uma nota de Kardec que eu vou ler bem rapidinho, só para a gente entender, ou talvez eu vou só resumir, né? O que Kardec vem a dizer é que Santo Agostinho não vem modificar nada do que ele ensinou. Olha só, Allan Kardec corroborando com tudo que eu acabei de dizer, né?
Eu disse que a mensagem diz que Santo Agostinho era um dos grandes pais da igreja e que agora ele vem colaborar com o Espiritismo. E Kardec está dizendo que ele não veio modificar nada do que ele ensinou. Ou seja, estes grandes pensadores, estas grandes figuras não têm percepção de ismo. Embora eles acabaram utilizando-se de instituições para falar, instituições filosóficas, doutrinárias, né, ou religiosas. Então Kardec vem falar que ele não modificou nada que ele ensinou, né, e tantos outros assim, né, fizeram. A alma liberta de Santo Agostinho, ou seja, não presas a estas institucionalidades, a estas transitoriedades humanas, estando liberta destas circunstancialidades, ela percebia claridades novas, desde lá do século IV, né, mais ou menos por volta do século IV, e já compreendia o que hoje nós temos, e na verdade muito além, né, está colaborando agora porque é o que temos, né, mas já percebendo muito além disso, né. Então ele utilizava, Allan Kardec faz uma menção, né? Ele utilizava, se nós pesquisarmos sobre Santo Agostinho, ele falava sobre cadê aqui, né? Sobre os espíritos íncubos e súcubos. Eu não vou explicar, quem quiser dar uma pesquisada aí. Falava sobre os antípodas, né? Que eram umas teorias que Santo Agostinho tinha para estar definindo, mas era só uma questão de nomenclatura. Íncubos, súcubos, antípodas, era só uma nomenclatura, né? Que ele foi anatematizado, ele foi energicamente reprimido por isso, né? Inclusive pela própria igreja, porque não entendia o que ele falava. É como, por exemplo, eu dizer aqui hoje que nós somos demônios, né? Todo mundo se assusta, tal, né? Nós somos demônios? Somos, né? Todo mundo se assusta, né? Por que se assusta? Porque estão entendendo o que eu estou dizendo, que nós somos demônios, baseando no que ele entende como demônio, e não de como eu estou definindo demônio, né? E eu aqui estou definindo demônio apenas como Sócrates definiu, né? Ou seja, espíritos não evoluídos, só isso. Eu estou dizendo que nós somos demônios me apoiando em Sócrates, né? Ou seja, daemon, né? Somos espíritos ainda não plenos, espíritos em processo de aprimoramento, né? Portanto, incidindo deste modo em muitos equívocos, e que não necessariamente é mal. Olha que interessante, estou definindo nós como demônios e não estou afirmando que somos maus, né? Ou seja, somos espíritos em processo de aprimoramento, que desconhece o bem por completo, desconhece a plenitude, desconhece o amor supremo. Bom, meus amados irmãos, muita paz.